já foi colocado aqui, que o Trump não dá ponto sem nó. Não à toa colocou o seu secretário Marco Rubio, que conhece como funciona o regime comunista de Cuba, que sabe como é que funcionam ditaduras socialistas aqui na América Latina, que tem todas as informações e conduz uma linha de combate ao que a Venezuela, ao que Nicolás Maduro está fazendo. Então tudo parece ter sido organizado à la Donald Trump. Alguém que traz, como a Ana disse, né, traz a presa para depois você ter aquele abraço de urso. É a leitura que eu faria deste momento. Mas tem um pessoal já, os T-leaders, né, já estão com os pompons todos comemorando. Acho muito cedo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Líder do PCC é preso em mais um êxito na investigação do crime que abalou a polícia de São Paulo. É isso mesmo. Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, identificado como disciplina do 1º Comando da capital, no ABC Paulista, foi preso nesta segunda-feira em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Ele é investigado por participação no assassinato do ex-delegado Rui Ferraz Fontes, ocorrido em 15 de setembro em Praia Grande, litoral paulista. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a prisão após encontrar impressões digitais de Mascherano em um dos veículos usados no crime. O suspeito esteve detido por mais de 6 anos entre 2017 e 2023, quando progrediu para o regime aberto. Esta é a 5ª prisão relacionada ao caso. E Alckmin tenta esconder o medo sobre sua nova missão. É isso mesmo. Geraldo Alckmin se manifestou sobre a reunião entre Lula e Donald Trump. Visivelmente preocupado, o vice tentou esconder o medo de sua mais nova missão, a negociação com o secretário Marco Rubio. O jornalista Paulo Figueiredo comentou, abre aspas, eu estou em breves férias familiares, mas acordei embasbacado vendo a imprensa comemorando porque Trump colocou Marco Rubio para negociar com o Brasil. Zero de avanço. O grau de desconexão com a realidade é patológico. Como disse, a luz no fim do túnel é um trem. Fecha aspas. Escreveu Paulo Figueiredo. O presidente Lula conversou por telefone na manhã desta segunda-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ligação durou cerca de 30 minutos e teve a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad e Sidônio Palmeira. Durante o diálogo, os dois trocaram números de telefone para estabelecer uma via direta de comunicação. A conversa aconteceu depois de sinais positivos do governo americano sobre possíveis negociações tarifárias. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que Lula pediu o fim das tarifas de 40% sobre produtos brasileiros e a retirada das sanções contra autoridades nacionais. Lula colocou que as sanções aos ministros, questão dos vistos, tal, não é justa e que isso também deveria ser rediscutido. Mas foi uma conversa boa, descontraída, proveitosa, longa, foram 30 minutos. Nós somos muito otimistas aí que vamos avançar para o ganha-ganha, né? O win-win. O ganha-ganha nessa relação com investimentos recíprocos e equacionamento da questão tarifária. O petista sugeriu um encontro presencial ainda neste mês durante a cúpula da ASEAN, na Malásia, e os dois concordaram em realizar a reunião em breve. Depois da conversa, o ministro Fernando Haddad afirmou que o saldo foi positivo. Já a presidência da República, em nota, descreveu o tom da conversa como amistoso e destacou que os dois líderes relembraram a boa relação durante o encontro em Nova York, na Assembleia Geral da ONU. O presidente Donald Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com Geraldo Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Haddad. A gente começa essa rodada de conversa a respeito dessa ligação de Lula para Donald Trump, ou de Donald Trump para Lula, com você, Ana Paula Henkel. Boa noite, seja muito bem-vinda. A gente tem vários aspectos desse telefonema, dessa ligação que teria durado aproximadamente 30 minutos para discutir, mas eu quero começar ouvindo você.
principalmente sobre a escolha de Marco Rubio para liderar essas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Piotr, Silvio, meu querido mestre Augusto. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Daniel, acredito que nós vamos dar, pelo menos 2 voltas, então eu não vou me alongar muito, porque há muito que ser dito sobre esse telefonema. Acho que a primeira coisa que podemos falar, destacar, bom, se era ruim com Donald Trump do outro lado da linha, vai ficar pior ainda com Marco Rubio. E a estratégia de Donald Trump, primeiro que nós estamos vendo a esquerda comemorando o sucesso do telefonema. Imaginem vocês, a esquerda comemorando o sucesso de um telefonema para um fascista, para o nazista, né? Não foi assim que Lula disse pouco antes da eleição de 2024, que a vitória de Donald Trump seria a volta de um novo fascismo, nazismo? Bom, estão comemorando essa boa relação agora, ou esse telefonema, porque boa relação não sei se tem. Agora, Daniel, a perspectiva que eu quero deixar para a nossa audiência é a seguinte: aqui nos Estados Unidos, nós estamos muito acostumados a assistir Donald Trump diariamente e o dia todo. Às vezes, no meio do dia, você acha que é um replay, eles estão passando novamente uma entrevista dele. Não, é uma outra entrevista com outro chefe de Estado, com outro político. E é impressionante como ele usa certas táticas que parece que um desses pontos, uma dessas táticas, ela foi usada hoje, que é o seguinte: Donald Trump falou grosso com o Brasil naquela carta de 9 de julho, ele seguiu falando de maneira enfática, bastante incisiva em relação à perseguição ao presidente Jair Bolsonaro, à caça às bruxas, e Marco Rubio no mesmo tom. Christopher Landau, o segundo homem do Departamento de Estado, mesmo tom. O Darren Beattie, que é o subsecretário para assuntos no hemisfério ocidental no Departamento de Estado, o mesmo tom. E agora Donald Trump faz aquele outro lado que nós aqui nos Estados Unidos estamos muito acostumados a ver. Ele convida, alguns dizem até, as presas, ele convida as presas de uma maneira até cordial, para que elas entrem na Casa Branca e ali ele pode dar o bote. Nesse caso, o que eu acho que Donald Trump fez, e para a gente aqui, como eu disse, que estamos acostumados a assistir e testemunhar essas táticas de Donald Trump, ele foi cordial com Lula. Ele abriu as portas da Casa Branca ou de Mar-a-Lago para que Lula viesse aos Estados Unidos para conversar e mandou agora o que eu chamei até num vídeo que eu gravei para o Instagram, e mandou o Rottweiler dele, o Marco Rubio, que nós sabemos que não faz cara de paisagem quando o assunto é ditaduras, regimes totalitários. Ele que é filho de cubanos que fugiram de Cuba, são refugiados cubanos nos Estados Unidos. Ele conhece muito bem todos os laços com esses regimes de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, agora, nesse primeiro comentário, Daniel, eu acho que eles vão precisar, e ainda mais Geraldo Alckmin, porque aquela foto de Geraldo Alckmin no Irã, que correu aqui os corredores do Congresso americano e também de Washington, com todos os líderes terroristas na eleição do presidente iraniano, aquela foto é famosa. E o Geraldo Alckmin, então, ele foi jogado por Lula ali na Cova dos Leões e disse: agora se vire. Outro ponto interessante para fechar, Daniel. Donald Trump não escolheu o secretário de Tesouro, Scott Bessent, ou o secretário de Comércio, Howard Lutnick, para conversar sobre tarifas. Ele escolheu o cão bravo, fiel da Casa Branca, Marco Rubio. Aí a imagem a que você se referiu, Ana Paula Henkel, o ministro, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin,
O Piotto, assim como bem disse a Ana Paula Henkel, Marco Rubio não costuma fazer cara de paisagem, principalmente quando ele está lidando com ditadores. Por isso a gente que sabe que o Marco Rubio tem esse histórico, inclusive de muitas críticas ao Brasil, ao governo Lula, a gente quer recuperar aqui uma mensagem que ele escreveu, até recente, uma crítica dele, no dia 22 de setembro do mês passado. Portanto, os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e a empresa holding deles, Instituto Lex. E isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos ao proteger e possibilitar atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados, Piotto. Boa noite, Boa Daniel, noite. Augusto, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. A Ana foi aos pontos, aliás, a Ana Paula Henkel foi a primeira a apontar isso hoje no X, das características, sobretudo, do Marco Rubio e da indicação, antes de tudo, do Marco Rubio pelo presidente Donald Trump para ser o principal negociador agora dessas possíveis novas conversas por parte dos Estados Unidos. Importante citar isso porque logo depois a gente também viu, e aí alguém da importância diplomática, da história na diplomacia do embaixador Rubens Barbosa, que serviu muito tempo, inclusive, na Embaixada Brasileira em Washington, dizendo exatamente a mesma coisa, que isso era preocupante para o lado do Brasil, pelo perfil justamente de Marco Rubio. Nós reproduzimos agora essa mensagem, esse post, esse tweet, essa mensagem que deixou muito claro o que pensa o Marco Rubio sobre exatamente as sanções, as quais o governo Lula hoje aproveitou a oportunidade para reclamar, segundo o que a gente ouviu do Geraldo Alckmin. Eu conversei com 3 pessoas que obviamente, do mundo dos negócios aqui, ou seja, estou falando da Faria Lima, que conversam com muita gente dos Estados Unidos, e esse pessoal dos Estados Unidos tem muito acesso, obviamente, à Casa Branca. Vamos pensar de uma maneira muito lógica. Donald Trump, e acho que a Ana também já deixou isso claro, tem uma estratégia. Ele não fecharia um canal de diálogo que ele próprio abriu naquela conversa informal antes do discurso dele e posterior ao do Lula, naquele momento em que eles se encontraram nos bastidores durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Os acenos que ele faz é justamente para poder sentar e conversar. Uma vez que estiverem juntos, e Donald Trump só faz isso com as câmeras de televisão ligadas, ou seja, naquele momento em que tudo acontece, aí o jogo vai ser jogado. Chama a atenção que boa parte dessa imprensa mais eufórica, mais paquitolândia assim, não tenha percebido este detalhe que Ana apontou anteriormente. Mas tem um pouco mais do que isso. A conversa só vai começar quando a gente colocar todos esses assuntos à mesa. E até o momento o que se faz é, primeiro, ter uma reunião pessoal, ou seja, uma reunião em que o presidente Lula e o presidente Donald Trump vão se encontrar. Se será no Brasil, nos Estados Unidos ou em algum outro lugar do mundo, é esta reunião que precisa acontecer. Porque naquela reunião, naquele momento, se for aberta, só ficam sentados ali o presidente americano e o presidente brasileiro. Não tem mais ninguém. É assim que normalmente acontece. E é lá que a gente vai saber exatamente qual o posicionamento de Donald Trump. O que talvez seja bastante importante notar é o histórico. Para mim, o histórico pesa muito mais. Como é esta mensagem do Marco Rubio, e ela nem é tão antiga assim, ela é muito recente. O Brasil tem problemas sérios porque ele não tem como justificar o que está acontecendo no país. E tudo isso afronta a democracia em qualquer lugar do mundo. Imagina na maior delas. Então, acho que é bom esperar um pouquinho o que vai acontecer, mas os sinais não são tão assim alvissareiros. E um detalhe, se a gente olhar o Palácio do Planalto, não está comemorando, não baixou tão a guarda assim, não. Há uma preocupação do que de fato vai acontecer, porque parece uma conversa até o momento protocolar. Silvio Navarro, boa noite, seja muito bem-vindo. Para você, assim como disse o Adalberto Piotto, o histórico pesa mais também? Boa noite. Boa noite, Daniel, Piotto, Augusto, meu irmão. Boa noite, Ana, você que começa a semana com a gente. Olha, para seguir no fio que a Ana e o Piotto deixaram, eu ilustraria da seguinte maneira. Há uma tentativa, e evidentemente isso parte de dentro do Palácio do Planalto, não à toa temos um ministro da propaganda. É um governo que tem um ministro da propaganda com muito dinheiro na mão para distribuir, inclusive para redações que fazem ali um trabalho de assessoria informal do governo.
e a gente sabe qual é a principal delas, qual é a principal emissora desse regime. Há todo um empenho em tentar dizer que o governo Lula atravessa uma maré nova, que atravessa uma maré boa, depois de 2 marcos. O primeiro, a condenação nessa primeira turma do Supremo Tribunal Federal envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e, em seguida, a tal troca de palavras entre Donald Trump e o presidente Lula da Silva na ONU, os 29 segundos. Desde então, há todo um esforço para criar esta narrativa, esse ambiente propício. E eles estão dando cabo a isso hoje. Eles estão dizendo que a conversa com Donald Trump foi impecável, que há grandes chances de rever tarifas, que o Lula teria dito ao Trump que ele precisa recuar de determinadas sanções, que eles vão se encontrar em breve, mas eles não percebem, como já foi colocado aqui, que o Trump não dá ponto sem nó. Não à toa colocou o seu secretário Marco Rubio, que conhece como funciona o regime comunista de Cuba, que sabe como é que funcionam ditaduras socialistas aqui na América Latina, que tem todas as informações e conduz uma linha de combate ao que a Venezuela, ao que Nicolás Maduro está fazendo. Então tudo parece ter sido organizado à la Donald Trump. Alguém que traz, como a Ana disse, né, traz a presa para depois você ter aquele abraço de urso. É a leitura que eu faria deste momento. Mas tem um pessoal já, os T-leaders, né, já estão com os pompons todos comemorando. Acho muito cedo, mas acho que nesse primeiro comentário eu agregaria esse ponto, o ponto da mídia, Daniel. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Daniel, meu irmão Silvio, meu amigo Piotto, minha parceira querida Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, nós, desde que o programa começou, já se passaram 15 minutos. Metade da reunião. Reunião de meia hora só serve para marcar a reunião seguinte. Começa por aí. O Brasil foi com uma comissão, foi representado por uma comissão de frente. Eu não sei quem estava com o Trump. Agora, o Lula estava acompanhado pelo Alckmin, Mauro Vieira, o Haddad e o Sidônio. 4. E o Celso Amorim. Algum deles não falou nada. Ou mais que isso. 2, 3. Quem falava? Aí você acrescenta o seguinte, nenhum falava inglês. Aliás, nenhum. Nem esse ministro das Relações Exteriores deve falar. O Lula não falava nada. Então você dobra. O tempo que ele usou, você tem que dobrar. Porque o tradutor, o intérprete, teve de dizer para o Trump o que o Lula queria dizer. O que dá para combinar numa comissão assim? Nós 4 vamos conversar com alguém, falamos outra língua, marcamos a próxima. E a próxima é coisa séria. A próxima é com um filho de cubanos, como lembra sempre a Ana, que é o objetivo. E por que o Lula não repete o que ele dizia quando, na crise de 2009, 2008, 2009, crise financeira, ele dizia que era uma marolinha. E ele dava ordens para o Bush, o Bush e o Obama. Depois, no caso, era o Bush, como dizia o Lula. E ele dizia, acordei invocado, eu liguei para o Bush e disse isso, mas que o Bush não entende, o presidente Bush não entende o português, o Lula não fala nem português. E dizia que tinha dado, fica aí, o problema é de vocês, não quero que essa marolinha atravesse o mar, tá? O Lula é louco. Agora, esse tipo de reunião só dá trabalho para o intérprete, que tem que traduzir o Lula limpando as bobagens que o Lula fala. Resumindo, não houve uma reunião, houve um preparativo para a próxima, que vai ser complicada para o brasileiro, porque o Rubio não é fácil, é bem objetivo, e o Trump, como sabemos, ele sabe armar, um alçapão. Quando ele quer pegar alguém de quem não gosta, ele não gosta do Lula. Ponto final. O resto é uma festa inventada pelo PT. Esse bando aqui só programou a próxima reunião.